Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui mais uma vez com muita informação do Mengão para vocês. Cara, lembrando aí que a gente está aqui com um oferecimento da Bet Oficial da Nação, olha aí, ó, a Bet Oficial da Nação, né? Convido você a jogar com responsabilidade, né? A gente sabe que é para diversão, não é investimento, então jogue com responsabilidade, é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Então, seguinte, a gente também chega aqui com o oferecimento da Vivi Homes Orlando, você pode garantir sua casa para investimento ou moradia em Orlando, aqui na região próxima da Disney. Você tem, cara, o melhor atendimento com @Vivi Homes Orlando, fala que veio pelo Paparazzo, que vai ter condição especial para você, inclusive ela já me explicou que tira aí da comissão dela um desconto para você, então pode entrar em contato que você não vai se arrepender, é o melhor atendimento em Orlando, tá? E também nossos outros patrocinadores aí no comentário fixado. Cara, a gente teve aí batendo muita coisa que a gente deu de dica, né? Muita coisa bateu, a gente sempre trazendo aí muitas dicas para vocês. A gente sabe que a Copa do Mundo de Clubes agora chega na reta final, a galera vai continuar aí secando os brasileiros restantes, agora só o Fluminense, a gente secou o Palmeiras, deu certo, o Fluminense agora pega o Chelsea, né? O mesmo Chelsea que eliminou o Palmeiras, se Deus quiser elimina o Fluminense, depois é campeão contra PSG ou Real Madrid, e aí, né? Flamengo campeão moral. Se o Chelsea for campeão, o Flamengo campeão moral que meteu 3 e deu olé no Chelsea. Eu vou torcer por isso, né? Não tem essa de campeão moral, a gente brinca, mas eu prefiro muito mais o Chelsea do que qualquer outro clube, até porque o Flamengo venceu o Chelsea. Olha só, a gente tem a agenda aqui para passar para vocês do Flamengo em julho. Primeiro jogo sábado, dia 12 de julho, às 16h30 no Maracanã, Flamengo e São Paulo. Depois, dia 16 de julho, Flamengo enfrenta o Santos às 21h30 na Vila Belmiro, foi confirmado na Vila Belmiro. Então o Flamengo já treinou ontem, inclusive, no Ninho do Urubu, já se preparando para o Brasileirão. E a gente tem a agenda aqui da Bet Oficial da Nação, né, que a gente também postou nos nossos stories. Aí tem o Fla-Flu, hein? Depois da Copa do Mundo de Clubes, o Fla-Flu, tira-teima aí, Flamengo e Fluminense às 19h30 no Maracanã. Depois tem Red Bull Bragantino e Flamengo, quarta, 23 de julho, às 21h30, no estádio Cícero de Souza Marques. Depois, domingo, 27 de julho, 20h30, Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã. Depois, quinta, 31 de julho, Flamengo, 21h30, né? 21h30, anota aí na agenda, Flamengo e Atlético Mineiro, Copa do Brasil, jogo de ida da Copa do Brasil, oitavas de final. Vamos amassar o Galo, né? Vamos colocar o Galo na panela. Olha só, a gente também sempre trazendo aqui para vocês, né? A gente sempre prepara aí algumas dicas, independente de ter Copa do Mundo de Clubes ou não, a gente está trazendo tudo para vocês. Olha, Brasileirão Série B, tá? Hoje a gente tem aí Ferroviária e Vila Nova. Ferroviária e Vila Nova. E olha, empatezinho, 2,85, 2,28 Ferroviária, 3,65 Vila Nova, tá? Lembrando, mais uma vez, jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Aí tem também Botafogo de São Paulo e Novo Horizontino, tá, cara? O Novo Horizontino tem aí o favoritismo, pagando 2,35, empate 2,85 e 3,50 o Botafogo de São Paulo. A gente lançando sempre para vocês as dicas aqui na Bet Oficial da Nação. Vamos lá, eu estou aqui com uma informação importante para trazer para vocês com relação ao Matheus Gonçalves, né? A gente teve aí uma notícia que saiu lá no sul do país que o Matheus Gonçalves pode trocar o Flamengo pelo Grêmio, tá? Jovem aí, 19 anos, perdeu espaço com o técnico Felipe Luiz, pode ser emprestado ao tricolor gaúcho em negociação que já está sendo discutida entre as partes. Vale destacar que o jogador está em situação aí regular para atuar no Brasileirão por outro clube, né, já que disputou apenas 3 partidas
pelo Flamengo na competição. Segundo o regulamento, o atleta pode atuar por uma nova equipe até completar 6 jogos na Série A. Tá? Então o tempo para concretizar o negócio é curto, mas viável. A chegada de Mano Menezes ao comando técnico do Grêmio trouxe aí mais peso às tratativas. O treinador tem aí o interesse em contar com o Matheus Gonçalves, segundo os jornais lá do Sul. O português, o José Boto, vê com uma boa oportunidade a ida do Matheus Gonçalves, segundo os jornais do Sul, para Porto Alegre, né? Então o Matheus já esteve na mira do Grêmio anteriormente, o que reforça o interesse antigo do clube gaúcho. Com isso, a operação ganha contornos aí de reencontro e de oportunidade. Tá? O desfecho pode acontecer nos próximos dias e o Grêmio pode garantir mais uma peça ofensiva aí, o jovem aí que tem um potencial incrível. Mas olha só, vou falar uma coisa com vocês. Eu conversei com uma fonte ligada ao jogador que me disse que realmente tem reunião marcada para essa semana, mas que não sabe ainda o tema e que pode sim ser alguma coisa com relação a um possível empréstimo do Matheus Gonçalves para o futebol gaúcho. Eu, sinceramente, eu acho que ele merecia ter oportunidade no Flamengo, mas se for para não jogar, para não ter oportunidade, que ele ganhe rodagem, né, e aí seria importante. Olha, a gente tem aqui algumas notícias importantes para trazer para vocês com relação ao mercado da bola. O Flamengo já está aí contratando jogadores, né, está acertando a contratação de alguns jogadores, mesmo que com críticas da torcida, e a gente também não tem que confiar 100% nos diretores e tudo mais, até porque a gente teve já contratações equivocadas no Flamengo, tá? E, sinceramente, hoje, com tudo que aconteceu recente esses últimos dias com relação ao José Boto, a gente fica meio desconfiado. Mas a informação é que o Mike Johnston, né, o Michael Johnston, jogador aí irlandês que o Flamengo está contratando, teve números aí interessantes na temporada 24-25. Olha só, vou trazer aqui para vocês, porque a primeira coisa que saiu foram os números ali de apenas 3 gols, 8 participações em 41 jogos, tá? Então ele teve 41 jogos, 25 como titular. Agora os números começam a aparecer mais. Então 3 gols, 5 assistências, 46 passes decisivos, 84% de acerto nos passes, 65% de acerto nas bolas longas, 77 dribles certos, 129 duelos vencidos, 90 bolas recuperadas, nota 6,95 no SofaScore, é quase 7. Tomara que seja bom, né, gente? Tomara que seja bom, tá? E a gente tem também ele como jogador com mais dribles certos do West Bromwich, tá? Então, foi o jogador do West Bromwich com mais dribles aí na temporada 24-25, e o atleta foi o terceiro em finalizações também, 1,6, e passes decisivos 1,1. O irlandês desembarca no Rio de Janeiro, então, na terça-feira, 8, para assinar o contrato com o Flamengo. E ele é visto pela diretoria como um bom quebrador de linha, tá? Segundo o jornalista Léo José, do Coluna do Fla, Mickey Johnston, né, é visto pela diretoria do Flamengo como esse jogador aí que quebra linhas. Contratação do irlandês faz parte do processo de reformulação iniciado pelo técnico Felipe Luiz e por José Boto, diretor de futebol do clube. O jogador chega ao mais querido do mundo para compor elenco e aumentar a competitividade no ataque. Mas o Flamengo avalia o empréstimo aí do Juninho, né, que não tem sido muito utilizado, que não conseguiu se firmar no Flamengo, ao mundo árabe. Tá? Tem proposta dos árabes e o Flamengo avalia um possível empréstimo também do Juninho para o mundo árabe. Tá? Então, a gente trazendo sempre as notícias para vocês, e a gente já trouxe aí o calendário do Flamengo, e agora eu vou trazer uma notícia ruim, né, com relação ao pagamento, né, que os clubes receberam na Copa do Mundo de Clubes. Isso não é só para o Flamengo, é uma notícia ruim para todos. Tá? O Flamengo pode ter aí, todos os clubes que receberam, que repassar até 45 milhões de reais em impostos ao governo dos Estados Unidos. Gente, 45 milhões em impostos ao governo americano após a participação na Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo arrecadou cerca de 155 milhões e, conforme aí determina a legislação tributária norte-americana,
até 30% do valor pode ser retido como tributação sobre premiações obtidas em solo americano. Que loucura. O clube estuda alternativas jurídicas para minimizar esse impacto financeiro. O Flamengo já tinha pensado em algumas outras alternativas, mas é um valor aí impressionante, tá? Então, a gente tem aqui, para passar para vocês, que o jogo do Flamengo contra o São Paulo, dia 9/7, 9 de julho, tá? Tem a abertura no dia... a abertura para dar venda de ingressos no dia 9 de julho, 10 horas da manhã. O jogo é dia 12. A abertura, dia 9/7, 10 horas da manhã, a partir de R$80 os ingressos aí desse jogo do Flamengo contra o São Paulo. O Fla-Flu, abertura dia 15 de julho. Coloca na agenda aí, 10 da manhã, ingresso a partir de R$100. Então, já é bom colocar na sua agenda. Olha, eu estava falando aqui sobre a questão de contratações. A gente trouxe também que o jogador, o colombiano, né, o que o Flamengo está contratando do Dinamo Moscou, o Jorge Carrascal, não tem mais previsão de bônus. O valor aí é de cerca de R$80 milhões, 12 milhões de euros que o Flamengo vai pagar pelo Jorge Carrascal, mas vai pagar em 3 parcelas e a previsão de chegada do jogador também para a próxima semana, tá? Então, o Flamengo, que tentou contratar o Noah Okafor, desistiu, continuou atrás de jogadores gringos, né? E o Flamengo acabou, então, contratando tanto o Jorge Carrascal, que o Flamengo vai acertar na próxima semana e deve anunciar e deve chegar no Rio na próxima semana, quanto também o irlandês Johnston, né? Então é muita coisa aí acontecendo. O Flamengo deve ter aí mais uns 3 jogadores contratados para o restante da temporada, né? E o Flamengo, então, planejando uma nova estratégia aí, né, de buscar jogadores que se encaixem melhor no esquema do Felipe Luiz. Eu só espero que de verdade a contratação seja boa para valer esses 35 a 37 milhões de reais. Olha, o Vini Souza, né, o Vinição, cria do Flamengo, foi apresentado oficialmente e assinou com o Wolfsburg, rendendo aí valor ao Flamengo, tá? Então, o Flamengo recebeu aí um valor interessante de 3 milhões por meio do mecanismo de solidariedade da FIFA, tá? Então, ele vai assinou por 5 anos com o Wolfsburg da Alemanha e a transferência foi concluída por 15 milhões de euros, cerca de 95 milhões de reais. O Flamengo ficou com 3 aí nessa operação. Ah, mas é pouco, poderia ganhar muito mais, mas já tinha recebido em negociações anteriores e agora recebe também dessa negociação, tá? Então a gente sempre trazendo tudo para vocês aí do mercado da bola, mesmo, cara, eu entendo que o torcedor, mas o Flamengo poderia ter ganho muito mais com alguns jogadores e acabou que o jogador saiu por quase nada, né? E aí a gente sabe que também você vai deixar o jogador aqui parado, sem jogar, ele está desvalorizando, uma hora ele acaba saindo de graça. Então, o Flamengo pelo menos garante um pouco aqui, outro ali, e se você for juntar tudo que o Flamengo recebe de jogadores que foram crias, o Flamengo pelo menos consegue receber uma graninha interessante. Olha, caso essa negociação ele passe nas avaliações, que a gente sabe que até assinar ninguém pode cravar, mas está muito perto, seja concluída, Mickey Johnston entrará para a história do Flamengo como o primeiro jogador irlandês a vestir o manto sagrado, tá? Apesar de ter nascido na Escócia, o ponto esquerda possui nacionalidade irlandesa e representa a seleção da Irlanda, tá? Então, com isso, se o acerto for concretizado, o atacante se tornará o primeiro atleta com essa origem a defender o manto rubro-negro em toda a trajetória do Mengão, tá? Então, a gente sabendo aí que o Flamengo pode aí ter pela primeira vez na história um jogador irlandês, tá? Então, é uma situação aí interessante para a gente trazer. E olha, com toda essa situação do Flamengo ter contratado o Jorginho, de falarem que não vão repor aí a questão do Eric Pulgar, e também vão buscar aí um jogador, uma opção para o Gerson, e aí muito se fala do Andréas Pereira. A gente que já tinha falado que o negócio do Andréas Pereira tinha se afastado um pouco de acontecer, porque os valores que pediam eram muito, muito altos e o Flamengo não ia dispor de mais de 15 milhões de euros para contratar
o Andréas Pereira. E aí o Júlio acaba que confirma a nossa informação, o Júlio Miguel Neto, que o Flamengo descarta o retorno de Andréas Pereira mesmo com a saída do Gerson. Tá? Que após a confirmação da saída do Coringa, o nome do Andréas Pereira atualmente no Fulham da Inglaterra, volta e meia é ventilado nos bastidores do Flamengo. No entanto, a reportagem do Júlio, lá da equipe do Júlio, teve a confirmação de membro da diretoria que o clube carioca não considera o meia uma prioridade nesse momento, talvez próximas janelas, mas não nesse momento. Apesar da admiração do técnico Felipe Luiz por Andréas, com quem trabalhou aí como companheiro de equipe no passado, eles aí entendem, né, o Felipe e a comissão técnica, que não é necessária essa contratação nesse momento. A avaliação da comissão é de que o atual elenco conta com jogadores com características diferentes, mas que podem atender melhor às necessidades do time, e que o Flamengo já tem ali no elenco a reposição para resolver a questão do Gerson. Eu ainda acho que tem que contratar. Ainda mais porque a gente teve o Pulgar ali também no meio-campo, que vai ficar um bom tempo fora, que teve que operar e tudo mais, operou lá no Chile, está já se recuperando. A diretoria, alinhada com o Felipe Luiz, descarta qualquer movimentação por Andréas Pereira neste momento. O jogador segue aí com um contrato com o Fulham e, apesar da identificação com o Flamengo, não está nos planos imediatos do rubro-negro, mas eu digo mais, pela questão também de valores, salário e também para contratar. O Flamengo não vai aceitar pagar mais do que 15 milhões de euros. O Flamengo poderia ter contratado ele em 2022 por 10 milhões, se não me engano, 10 milhões de euros, e o Flamengo não vai querer pagar 20 agora, que é o que estão querendo, mais de 25, né, que estão querendo, não existe. O Flamengo, se quiserem 15 milhões de euros, o contrato dele está para acabar, mas tem uma outra opção lá de renovação imediata por mais um por metas, então não é tão simples assim para ele vir agora, então ele vem para mais para o futuro e tal, por um valor menor. O Flamengo não vai pagar esses valores que estão querendo que paguem pelo Andréas Pereira, tá certo? É isso, eu convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu!